Jesus começou seu ministério aproximadamente aos 30 anos. Após se batizar no Rio Jordão, foi ao deserto, onde permaneceu 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber água, sendo também tentado por Satanás. Depois de vencer Satanás, não obedecendo suas palavras, Jesus retorna à cidade de Nazaré e dá início ao seu ministério. Um dia de sábado, ele vai até a sinagoga como costumava. Levantou para ler e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías e achou a parte que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E após fechar o livro e entregá-lo ao ministro, muitos ficaram olhando para ele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus havia se identificado como Messias e a multidão não o reconheceu, arrastando-o para o precipício no cume de um monte para o lançarem dali, mas não se sabe como. Eles pararam e Jesus passou no meio deles e foi para Cafarnaum, uma cidade da Galiléia. Jesus escolheu 12 discípulos, todos eram judeus. Seu evangelho foi anunciado durante 3 anos, até a sua morte e ressurreição. Esteve com eles após a ressurreição, permanecendo por 40 dias na terra, falando a respeito do reino, e abriu seu entendimento para entender as Escrituras. E Jesus disse: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E abençoando-os, foi elevado ao céu. Após Jesus retornar de onde veio, os discípulos, que significa alunos, receberiam a promessa do Consolador. E essa descida do Espírito Santo foi um momento único no dia de Pentecostes, a festa das colheitas, que durava 50 dias. Os discípulos que se tornariam apóstolos, isto é, mensageiros, foram revestidos de poder falando em línguas, conforme o Espírito Santo concedesse. Mas o que converteu quase 3.000 almas não foram os dons de línguas, pois eles são sinais para os incrédulos, mas sim a pregação do Evangelho centrada nas Escrituras, anunciando Cristo, convencendo que o homem é pecador e necessita de arrependimento e ser perdoado crendo em Jesus Cristo, sendo assim transformado em um novo homem para servir ao verdadeiro e único Deus. O batismo nas águas por imersão só é válido quando reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos com sinceridade e cremos em Jesus Cristo como o único Salvador, e colocarmos em prática os ensinamentos de Cristo. Se em alguma instituição religiosa vos anuncia que o Espírito Santo irá descer entre vós, não creiais, pois ele já desceu há muito tempo no dia de Pentecostes em Jerusalém. Ele está na terra para convencer o homem do pecado. Não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, pois os anticristos não confessam a carne de Jesus em suas vidas.
pois não têm o amor em suas atitudes, anunciam o evangelho mundano, amantes do dinheiro, amantes de posições altas, para terem prestígios entre os homens, exclusivistas, fazendo acepções de pessoas, se acham intocáveis. E quando não são obedecidos, lançam maldições sobre a semelhança de Deus. Convertem em dissolução a graça de Deus, que é Cristo Jesus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O Espírito de Deus está em concordância com o Evangelho de Cristo. O Espírito, isto é, o homem que tem a carne de Cristo em sua vida, esse tem o Espírito Santo de Deus, pois nele vive o proceder de um verdadeiro cristão. Há diversas instituições religiosas onde o espírito do sectarismo se introduzirá para enganar e iludir num falso evangelho, como foi revelado a Daniel, a desolação no lugar santo. Isso eu falo que estará em todas as instituições religiosas. Jesus disse em Mateus, verso 20: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus nos ensinou como ser luz no meio da escuridão, como ser trigo no meio do joio. Em Lucas 10, verso 19 está escrito: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, porque você conhece o verdadeiro evangelho de Cristo. Muitos pregam o nome da instituição religiosa para atrair membros para ela. Esquecem de anunciar a Cristo para gerar filhos para Deus. Muitos não conseguirão vencer o sistema religioso porque suas mentes estão impregnadas em amar uma instituição religiosa. Mas assim como Jesus Cristo se infiltrou no meio de um sistema religioso hipócrita e falido, entrou não somente no templo de Deus, mas no templo humano, derrubando a mentira, a soberba, expulsando os ladrões, calando os acusadores, arrancando as máscaras de uma falsa santidade. Rasgou as tradições farisaicas através do seu evangelho. Esteve acima do sistema religioso, que é o joio. Haverá homens e mulheres de Deus que, através do verdadeiro evangelho, excederão ao sistema religioso. Entre várias instituições religiosas, o Senhor tirará o seu povo, os que verdadeiramente se tornaram o trigo. Amém.